Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do São Paulo, do Verdão, do Flamengo também, né? Fluminense, enfim, das equipes brasileiras envolvidas na Libertadores de América, né? E que conseguiram especialmente passar a próxima fase da competição. Também, portanto, o Botafogo, né? Torcedores do Botafogo que conseguiu. O Botafogo conseguiu passar em segundo lugar, mas para o Botafogo, o mais importante foi ter passado para a próxima fase, porque o Botafogo começou a competição numa situação muito complicada, né? E conseguiu reverter. Parabéns ao Glorioso aí por uma campanha de recuperação, de afirmação, que coloca o Glorioso na próxima fase da Libertadores de América, né? Vamos comentar sobre isso, como é que ficaram os grupos, quem foram as decepções. Quem mandou muito bem, quem mandou muito mal, né? Vamos lá, antes disso, né, chamar só a sua atenção para o fato de que este vídeo é patrocinado aqui pela, né, vamos lá, né, gente? Pela PagBet, né? Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. PagBet. Acertou, tá pago é o lema dessa casa de aposta importante que chegou há pouco tempo aqui no mercado brasileiro para democratizar o acesso às apostas. Você pode depositar R$1 e com esse valor já começa a jogar pela PagBet. Sensacional, né? Além disso, atendimento humanizado durante 24 horas por dia. 4 da manhã, 3 da manhã, vai ter alguém para te atender e não uma máquina para te atender lá na PagBet. Isso faz muita diferença. Não conhece? Usa o link que está no comentário fixado desse vídeo, cadastre-se na PagBet, meus amigos, minhas amigas, tá? Meu palpite, deposite R$1. Eles não falaram que pode depositar R$1? Coloca R$1, R$2 no máximo. Sinta a atmosfera, veja se você realmente curte, né? Vai curtir mesmo essa casa de aposta. Se não for o caso, pega o seu dinheiro de volta mesmo antes de apostar. Não tem nenhum problema, tá? Mas eu tenho pra mim que você vai curtir demais essa casa de aposta, a PagBet. O link está no comentário fixado deste vídeo. Use-o, cadastre-se lá e vamos ver, vamos tocar aí a vida com muita felicidade, tá bom, gente? Muito obrigado pela gentileza da paciência em relação a isso aí, tá? Vamos então falar aqui de como ficou aqui a Libertadores. Olhando aqui para os grupos, né? Temos o Fluminense classificado no grupo A. Era um dos grupos mais fáceis, né, dessa competição. Colo-Colo é um time que há muito tempo não gera um jogo interessante, competitivo. Cerro Porteño é uma equipe que está se ajustando pouco a pouco, mas ainda está longe de ser uma equipe com aquela força competitiva de outros tempos. A Aliança Lima continua a ser uma equipe decepcionante no futebol da América do Sul. O Fluminense fez sua obrigação, o Fluminense conseguiu passar, mas o jogo do Flu, né, tá acusando ali alguns problemas, né? Parece que a fórmula de Diniz está se esgotando. Cabe ao Diniz agora achar outras soluções. Ele é capaz para fazê-lo? Talvez, né? Mas no momento o Flu realmente está precisando aí gerar um jogo mais competitivo, porque em alguns momentos a coisa não foi tão fácil, não, né? Segundo lugar ficou o Colo-Colo, né? Ou o Cerro Porteño vai para os playoffs da Copa Sul-Americana, né? Bem, eu vou deixar o São Paulo aqui para daqui a pouco, porque para mim o São Paulo foi um grande time. O São Paulo terminou como líder do seu grupo, uma campanha impressionante, na minha opinião, em virtude das dificuldades do grupo, que tem pelo menos 3 times muito competitivos, e tinha o Cobressal, que foi muito mal nessa competição, mas que vinha pelo menos há 2 anos, né, jogando muita bola, muito mesmo. Então, dava a entender que jogaria também muito bem nessa Libertadores de América, mas a equipe sentiu. Também perdeu alguns jogadores, evidentemente, mas o mais importante aí foi que o São Paulo conseguiu superar as suas dificuldades. Vou tocar um pouquinho mais neste assunto já já. O The Strongers no grupo C, certamente que foi, até agora, a grande surpresa desse grupo, né? Uma grande surpresa na Libertadores de América. Conseguiu vencer 3 partidas em casa, na altitude, empatou uma fora. Talvez tenha sido insuficiente para ficar com o primeiro lugar do grupo, mas é muito provável que passe para a segunda fase, né? Por quê? Porque temos o Grêmio, que jogou apenas 4 jogos, vai ter uma partida ainda contra o Estudiantes de La Plata, que não alcança mais o The Strongest, e vai ter uma partida contra o Huachipato, que pode também ultrapassar o The Strongest. O Huachipato, por outro lado, uma campanha muito interessante, o Huachipato, um time bastante interessante, tem um jogo competitivo, plástico, bonito de ver, né? E
está em segundo lugar. O Grêmio vai ter agora, evidentemente, 2 jogos aí para conseguir, pelo menos, ir para a segunda fase aí, na fase de oitavas, no segundo lugar. Acho que o Tricolor tem condição para isso sim. Tá? É, portanto, um grupo indefinido ainda. No grupo D, Júnior e Botafogo. Botafogo não ficou em primeiro lugar. Como eu disse, não tem problema. O Glorioso teve dificuldades. E esse grupo do Botafogo era dificílimo, gente. Era muito difícil. Parabéns ao Botafogo, de verdade. Né? O Júnior vive muito bem, um grande momento. O time do Universitário de Lima talvez seja o melhor nos últimos 15 anos. Tá? A LDU de Quito é sempre a LDU de Quito, perdeu o técnico Subeldia, o Alcácer estava tentando fazer o mesmo tipo de trabalho, não funcionou muito bem, mas ainda assim é uma equipe extremamente interessante e competitiva. O Botafogo precisou suar demais para conseguir ficar com essa vaga no segundo lugar. Então, parabéns ao Glorioso por essa classificação, parabéns, merecida. Estou muito feliz pelo Botafogo por ter conseguido essa classificação aí, né? Bem, grupo E, gente, ao mesmo tempo que o Bolívar, né, foi uma equipe interessante demais e mereceu ficar em primeiro lugar, o Flamengo é, até agora, uma das grandes decepções da Libertadores de América. O Flamengo do titismo, do Tite e tal, Tite se mostrando até agora um técnico insuficiente para o Flamengo, essa é a verdade, um técnico incapaz de fazer o Flamengo jogar, né, tirando o melhor dos seus jogadores, né, ao mesmo tempo, para aqueles que falam de altitude. Pois é, o Bolívar ficou em primeiro lugar, o Bolívar conseguiu uma vitória fora de casa, inclusive uma vitória muito boa, né, e o Bolívar conseguiu também um empate fora de casa. O Bolívar ficou com 13 pontos, com 3 vitórias em casa, uma vitória fora e um empate fora. Apenas uma derrota. Não tem o que falar dessa campanha do Bolívar. É uma campanha realmente muito boa dos times bolivianos. Eu sempre falo, quando times bolivianos vão muito bem, não é somente por causa da altitude. Paremos com essa coisa de supervalorizar a altitude, que de fato é um problema, mas não pode ser um problema para times tão fortes, poderosos, e competitivos e com o poder de investimento que são os times brasileiros, né? A gente está chorando muito em relação a isso, aí toda vez que tem algum problema, a gente chora em relação a essa questão da altitude, né? Bolívar, por exemplo, conseguiu uma vitória e um empate fora de casa. Dos 3 jogos que fez, fora de casa, dos 3 jogos que fez, perdeu apenas uma vitória, uma derrota e um empate fora de casa. É por isso que ficou em primeiro lugar no grupo. Já o Flamengo, né, que conseguiu aí 2 vitórias aí recentes, o Flamengo conseguiu ficar em segundo lugar, né? E passou em segundo, assim, decepcionando muito a sua torcida. Por quê? Não se espera isso do Flamengo. O que se espera do Flamengo é que termine a fase de grupos como o melhor dentre todos os disputantes, ou pelo menos, né, entre os melhores. O Flamengo ficou em segundo lugar, gente. No segundo lugar, né? E vai disputar nas partidas decisivas fora de casa contra quase todo mundo aí, né? Provavelmente todo mundo aí, né? No grupo F, o Palmeiras passou em primeiro, aquela coisa, o Palmeiras é um dos favoritos. De certa forma, no jogo do Palmeiras tem algumas questões ali que parecem que precisam ser resolvidas, né? Essa última partida contra o São Lourenço deixou isso muito bem claro. O Palmeiras decepcionou um pouquinho, o Flamengo decepcionou muito. O Palmeiras decepcionou um pouquinho em termos de qualidade do jogo, mas não tem o que falar do Verdão. O Verdão é isso, quando não funciona muito bem, ainda assim consegue. Porque é uma equipe realmente muito forte, uma máquina de competitividade, né? Treinado pelo Abel Ferreira, então nada a acrescentar aí a essa situação do Palmeiras. Líder de um grupo que não era fácil, era um grupo complicado, mas o poder de investimento do Palmeiras, o time que o Palmeiras tem, os jogadores que o Palmeiras tem, né, assim, indicavam que mesmo nesse grupo complicado, o Palmeiras tinha condição de passar, porque o São Lourenço é complicadinho, mas não é tudo isso não, também, né, não é essa máquina de jogar futebol. O Del Valle é uma equipe realmente diferenciada, mas é sobretudo um clube diferenciado. A equipe mesmo não está tão bem como já esteve há 2 anos atrás. Não está. Mesmo há 1 ano atrás. Está com alguns problemas, tanto é que vai para a Copa Sul-Americana, e neste caso, disputar o playoff, né? Grupo G, para mim, um dos grandes destaques, uma das melhores campanhas da Libertadores de América, o Galo, que pegou aí o Peñarol, que está jogando muita bola, Peñarol do Aguirre, né? Goste ou não. O Rosário Central, uma equipe extremamente difícil, né? O Galo sofreu para conseguir superar essa equipe do Rosário Central, né? É uma equipe realmente muito, muito forte, né? E o Galo conseguiu passar em primeiro lugar. Parabéns ao Galo, que é uma outra equipe. Assim como São Paulo, o Galo é um outro time, gente. Diferente, muito diferente do que era há algum tempo atrás, né? Então, trocou o técnico no Galo, o Galo começou a jogar muita bola. Trocou o técnico do São Paulo, o São Paulo começou a jogar muita bola. Então, essas 2 equipes, para mim, apresentam o melhor do futebol brasileiro hoje
na Libertadores em termos de futebol dentro de campo, tá? O que está jogando dentro de campo, evidentemente, tá? No grupo H, sem surpresa, o River passou em primeiro, o Nacional em segundo, o River passa com a melhor campanha da Libertadores, 5 vitórias e 1 empate, né? 12 gols marcados, 3 gols sofridos, 9 gols de saldo. Então você repara aqui, o River tem 12 gols, não é, evidentemente, o melhor ataque, o River sofreu 3 gols. Se a gente olhar aqui, ó, né? O Flamengo sofreu 4, afinal, o Flamengo do Tite, né? Que é um time que gosta de se defender antes de gostar de atacar, né? O Grêmio até agora sofreu 4 gols com 4 partidas, né? O São Paulo sofreu 3 gols, né? E, enfim, o Fluminense sofreu 4 gols. Então, São Paulo levou quantos gols? Né? São Paulo levou 3 gols, ok? A equipe do River levou quantos gols? Levou 3 gols. Então, essas são as 2 melhores defesas da competição até o momento, tá bom, gente? Então, assim, qual é o melhor ataque, Josa? O melhor ataque vamos lá, o melhor ataque é o do Galo, né, que tem 14 gols marcados, né? O segundo melhor ataque, juntamente com o Galo, também com 14 gols marcados, foi o time do Palmeiras, né? O Palmeiras tem, portanto, até um saldo de gols muito bacana, né? Então, marcou quase 14 gols. O Bolívar marcou 13, né? O River Plate, 12, né? E essas são as melhores equipes do ponto de vista dos seus ataques, né? O River, portanto, tem a melhor campanha, tentando retomar a qualidade. Ainda não é aquele River assustador de outros tempos, mas promete ser cada vez mais competitivo, tem um bom elenco e pode perfeitamente ser um problema para os brasileiros nas próximas etapas, né? São Paulo, para mim, juntamente com o Galo, foram as 2 equipes brasileiras que mais me encantaram, como eu disse, jogaram muita bola. Não é à toa, né, que o São Paulo consegue aí superar um grupo difícil, com o Teixeira jogando muita bola no Morumbi. São Paulo venceu o Teixeira jogando muita bola, o Teixeira no Morumbi, e o Tricolor conseguiu passar, tá? O Tricolor passa, e repare, gente, que nesse grupo aí, mesmo sendo um grupo complicado, o São Paulo teve a melhor defesa do campeonato da competição. Curioso que o time do São Paulo Super Dia joga no ataque quase o tempo inteiro, principalmente quando atua nos seus domínios. Atua com mau passo de bola em relação a quase todos os seus adversários. Ainda assim, 3 gols. Estamos falando de um time que tem um sistema tático muito interessante, que prioriza ataque e defesa ao mesmo tempo, que tenta ser eficiente do ponto de vista do ataque e da defesa ao mesmo tempo. E, para mim, nesse sentido, eu diria para vocês que o São Paulo está até um pouco acima, neste momento, do próprio Atlético Mineiro, tá? Por quê? Porque o Atlético Mineiro, ele também tem esse jogo muito legal, que eu gosto muito, né? Ficou à frente do São Paulo em termos de pontuação, em termos de jogo, até o momento, tá? A gente olhando para as 2 equipes, a gente percebe que o Galo fez 2 gols a mais do que o São Paulo, 4 gols a mais do que o São Paulo, 14 contra 10 do Tricolor, né? O Tricolor sofreu 3 gols, né? Enquanto o Galão da Massa, né, gente, sofreu aí 6 gols, né? Agora, evidentemente que, olha o saldo de gols do Galo, é um a mais do que o de São Paulo, com 8 gols, enquanto o Tricolor do Morumbi tem 1 a menos. Então, a gente percebe que as 2 equipes fizeram as 2 melhores campanhas dos brasileiros, na minha opinião, mesmo em relação ao Palmeiras, não. O Palmeiras é a parte, gente. O Palmeiras teve ali uma campanha melhor do que a do São Paulo, né, com mais pontos do que o São Paulo, menos pontos do que o Galo. Eu estou falando do jogo, tá? Eu estou falando do jogo, eu estou falando, por exemplo, o Palmeiras, por exemplo, não levava tantos gols em outros momentos como está levando agora, né? Se nós olharmos para esse grupo do Palmeiras, né? O São Lourenço é um time que quase não marca gol. Quase não marca gol. É um time com muita dificuldade para marcar gol. Ultra defensivo. O Del Valle está com problemas, né? Marcou apenas 8 gols e sofreu 9, né? Ou seja, para fazer esses gols, levou muito mais gols, né? E a equipe do Liverpool também é uma equipe muito modesta, com um ataque muito ineficiente, né? Até mesmo em virtude do que é o tamanho dessa equipe hoje, né? Então, os desafios assim, para a defesa do Palmeiras foram muito menores do que os desafios impostos à defesa, por exemplo, do São Paulo, né? Que pegou um time como o Teixeira de Córdoba, como o Barcelona, que são equipes que costumam marcar muitos gols, apesar de que o Barcelona, nessa competição, não está fazendo isso muito bem. Mas o Teixeira, por outro lado, já está fazendo isso muito bem. Então, melhores campanhas dos brasileiros, evidentemente, na ordem, a gente olha ali, é a do Galo, segundo, é a do Palmeiras, né? Terceiro ali, é a do São Paulo, né? Dentro de campo, em termos de ajuste nesse momento, o melhor é o São Paulo, tá? Porque é o time que sofreu menos gols,
tá? Marcou a quantidade de gols que foi suficiente para ficar em primeiro lugar do grupo, né? Lutou por essa primeira colocação até o final, precisou jogar em casa contra o Tacheires no último jogo para conseguir ficar em primeiro lugar, conseguiu com muitos méritos. Então, o que acontece? Mesmo perdendo vários jogadores, inclusive da defesa em alguns momentos, né, jogadores do sistema defensivo importante, a equipe do São Paulo conseguiu ter a melhor defesa do campeonato. Isso é muito importante. A gente tem que começar a valorizar também, né, quando o time tem uma grande defesa, principalmente quando esse time tem uma grande defesa, também tem um ataque que consegue ser eficiente. Então, para mim, o São Paulo é o grande destaque brasileira nessa competição, juntamente com o Galo. Evidentemente que o Verdão, nunca podemos deixar de elogiar o Verdão pelo que acontece, pelo que é como clube de futebol, pelo técnico que tem, né? Agora, também não devemos, evidentemente, menosprezar a campanha espetacular de recuperação do grande Botafogo, né? Agora, me contenta demais ver o São Paulo jogar, ver o Galo jogar, ver o Botafogo jogar, né? Palmeiras, eu acho que o torcedor do Verdão, às vezes, também se cansa um pouco do que vê em campo, as expectativas frustradas em relação a alguns jogadores, algumas coisas que não estão funcionando tão bem como em outros momentos, mas acalme-se, que o Palmeiras é isso mesmo, logo, logo, acaba se recuperando, né, como sempre acontece na maior parte das vezes. Então, parabéns ao Verdão, parabéns ao São Paulo, parabéns aí ao Fluminense, parabéns ao Galo, né, parabéns ao Botafogo, e que foram os times brasileiros que conseguiram as melhores campanhas. Lamentável, sim, o Flamengo lamentável, tá? Lamento, torcida rubro-negra, né? Mas a campanha do Flamengo foi decepcionante. A gente esperava que o Flamengo ficasse no mínimo em primeiro lugar do grupo, né? Não precisava ser a melhor campanha, digamos assim. Também havia essa expectativa. Mas ficar em segundo lugar nesse grupo, não dá para aceitar, gente. Realmente não dá, é lamentável, e o Flamengo tem que realmente avaliar essa questão do Tite. Então, para mim, na minha opinião, Fluminense também, Josa, tem 14 pontos, claro, e não pode ficar. Também tem uma campanha melhor do que o São Paulo em termos de pontuação, né? É verdade. Só que, para mim, o Fluminense tem mais problema no seu jogo do que a equipe do Palmeiras. E o grupo do Fluminense, a despeito do Fluminense ter feito muito bem a sua parte de passar, era um grupo muito fácil em relação ao que foram os grupos das outras equipes brasileiras. De qualquer maneira, parabéns também ao Flu. Agora, as equipes que mais me encantaram, na ordem, São Paulo, quase empataram com o Tricolor, o time do Galo, né? Ali eu acho até que empatado, né? Essa questão defensiva para mim é muito importante. Eu coloco o São Paulo um pouquinho ali, bem um pouquinho à frente, mas quase nada, né? O Botafogo, pela superação, pela dificuldade, o Verdão, e só depois disso, o Fluminense. Do Flamengo, nada a declarar. Lamentável essa equipe do Flamengo do Tite. O Tite incapaz de achar soluções, é impressionante. Não consegue mudar o jogo. Leitura péssima de jogo, pelo amor de Deus. O que aconteceu com o Tite? Eu lembro do Tite como técnico do Flamengo, do Corinthians, era outra realidade. Esse Tite do Flamengo, decepcionante, frustrante, e até o momento, incapaz de conseguir tirar dos seus jogadores que representam o melhor elenco do futebol brasileiro ainda, né? Até o momento, né? O Tite não consegue tirar o melhor desse grande elenco do Flamengo até o momento, tá bom, gente? Então, é isso. Eu acho que os times brasileiros, alguns tiveram um comportamento muito bom, né? Parabéns ao Tricolor por essa campanha de recuperação aí, um grupo muito difícil. Parabéns ao Galo também por essa campanha, assim como ao Botafogo, claro, ao Flusão e também ao Verdão, tá bom, gente? É isso, muito obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo aqui até o final.